Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Tá de dia, tá de manhã aqui para mim. Eu estou com muita preguiça, cansado, mas vamos para mais uma aula. E essa aula eu acho que vai ser bem legal, porque a gente vai falar um pouquinho de Marx. Não vamos ficar em Marx tanto quanto a gente ficou em Durkheim, quanto a gente ficou em Weber. Até porque ano que vem, quando a gente vai falar de capitalismo, a gente vai falar um pouquinho mais de Marx, tá? Eu quero mostrar para vocês a ideia básica dele sobre a evolução da sociedade e sobre essa relação entre indivíduo e sociedade, quem exerce influência em quem, tá? Vamos só recapitular algumas coisas básicas, certo? Primeiro, em Durkheim. Para Durkheim, a sociedade exercia influência no indivíduo. Ela tinha um corpo social com uma vontade própria, que não era o coletivo dos indivíduos. Então, a sociedade que exerce influência na pessoa e no modo como ela vai viver, certo? Já Weber ele fala que não, é muito pelo contrário, é a ação racional do indivíduo que faz com que a sociedade evolua, que faz com que a sociedade vá para frente, tá? Então, o indivíduo que exerce influência na sociedade. Já Marx vai ter uma visão diferente. Para Marx é a mesma coisa. Um exerce influência no outro. O indivíduo exerce influência na sociedade, enquanto a sociedade exerce influência no indivíduo, certo? Mas vamos trabalhar isso daqui de uma maneira bem simples. Você vai ver que não é muito difícil entender a ideia do Marx, tá? Então, vamos aqui compartilhar a tela com vocês. Isso. Então, olha lá. Também é possível compreender a sociedade como uma totalidade, como um todo. Não é só a sociedade, não é só o coletivo, não é só o indivíduo, é um todo. Compreender ela como um todo, constituída pelas ações individuais, sim, né, como Weber falava, vamos ver as ações dos indivíduos, mas essas ações dos indivíduos, elas são limitadas por condições históricas específicas. Então, o indivíduo exerce influência na sociedade, mas ele tem um limite. Esse limite são as condições históricas. Tá, como assim? Vamos pensar aqui básico, tá? O que nós temos hoje que a gente não tinha, sei lá, 30 anos atrás? Uma coisa básica, internet, certo? Então, 30 anos atrás, se a gente estivesse passando por essa pandemia, a gente não conseguiria fazer isso daqui, eu não conseguiria dar aula remota para vocês. Da mesma maneira, 20 anos atrás, a gente ia ter que sobreviver à pandemia jogando o jogo da cobrinha no Nokia. Né? E a gente ia se matar de tédio, certo? Então, o que ele quer dizer? Eu, como indivíduo, eu consigo exercer uma influência na sociedade, sim. Só que eu sou limitado por condições históricas, tá? O quanto eu influencio a sociedade hoje é diferente do quanto eu poderia influenciar a sociedade se eu vivesse lá no feudalismo, certo? Pensa as condições do cidadão, do servo no feudalismo e do cidadão hoje no capitalismo. São diferentes. Hoje a gente tem uma possibilidade de exercer influência muito maior do que naquela época, certo? Por N fatores, como, por exemplo, a influência religiosa, tá? Então, olha lá. É possível compreender a sociedade como uma totalidade constituída pelas ações dos indivíduos, só que esses indivíduos são limitados pelas condições históricas. Tá? Segundo essa perspectiva, os seres humanos só podem ser pensados com relação ao que produzem materialmente, e a sociedade compreendida como resultado da ação recíproca entre os indivíduos. Espera aí. Os seres humanos só podem ser pensados com relação ao que produzem materialmente. Então, está aqui a base numa ideia de Marx chamado materialismo histórico dialético. Eita, Prelo. Materialismo histórico dialético. Como assim? Material. Vamos pensar nessa parte primeiro. O material, o materialismo. O que é o material? Digamos assim, basicamente, que é a tecnologia que eu tenho disponível para mim numa determinada época. Tá? Esse é o material que eu tenho. Hoje eu tenho internet. 30 anos atrás eu não tinha internet. No feudalismo eu não tinha carro, certo? Eu não tinha televisão. Então, você consegue ver como a televisão exerce influência no modo como nós vamos pensar, nós vamos nos comportar? Consegue, porque a gente já conversou um pouco sobre isso. Tá? Naquela época do feudalismo não tinha isso. Então, o material disponível numa determinada época, numa determinada sociedade, tá? Vai determinar também as relações entre os seres humanos. Tá? Então,
Os seres humanos só podem ser pensados com relação ao que produzem materialmente. Mas não só, tipo, o produto de uma época. Ah, hoje eu tenho internet e ontem eu não tinha internet. Não só isso, tá? Mas também com relação ao acesso aos bens materiais. Quem tem mais acesso aos bens materiais são os mais ricos. Concorda comigo que os mais ricos ele têm uma maior influência de mudança na sociedade? Vamos pensar, eu, Hugo, professor, que estou gravando um vídeo para vocês. E pensa Roberto Marinho, dono da Globo. Quem é que tinha, quem é que tem mais influência na sociedade? Eu, professor, ou dono da Globo, ou dono da Band, ou dono da Record? Tá? Por quê? Eles têm mais influência, eles têm mais dinheiro, eles são mais ricos, eles têm mais bens materiais disponíveis para eles exercerem influência na sociedade. Tá? Eu sou limitado por duas coisas. As minhas condições históricas, tá? Pensa o sujeito negro. O sujeito negro hoje, onde ele está, ele é limitado pelas condições históricas dele. Poxa, descendente de pessoas que foram escravizadas, não tem oportunidades, são excluídos. E tem um sujeito branco. Quais desses dois têm maior possibilidade de exercer influência numa sociedade? Tá? Ah, mas professor, ambos podem. Realmente, ambos podem exercer influência na sociedade. Só que ambos também são limitados por condições históricas e materiais. Certo? Então, essa é uma ideia interessante do Marx, porque isso daí vai determinar para a gente como que a sociedade ela vai se desenvolver. Então, é um materialismo histórico. O material disponível para mim, num determinado momento histórico, vai determinar o quanto eu posso exercer de influência numa sociedade. Ah, mas professor, você falou em materialismo histórico dialético. O que é essa dialética? Essa dialética eu nem vou ficar focando com vocês muito, porque ano que vem a gente vai ver bastante. Mas esse dialético é o quê? É a lógica na contradição. Tá? Segundo Marx, a sociedade, como que ela vai evoluir? Ela vai evoluir na contradição, na luta de classes. Opa, espera um pouco. Como assim, professor? É simples. Tá? De acordo com Durkheim, como a sociedade ela ia evoluir? Ela vai evoluir para Durkheim se cada um fizer o seu papel. Lembra que eu falei do corpo social? Que a sociedade ela funciona como corpo humano ou como um relógio? Que cada um tem que fazer a sua função, porque se alguém deixar de fazer a sua função, a sociedade ela morre. Se o fígado deixa de fazer a sua função, o corpo adoece. Se o pulmão deixa de fazer, o corpo adoece. O coração para de funcionar, o corpo morre. Para Durkheim é isso. Tá? Cada um faz a sua função, a sociedade evolui. E para Weber, como a sociedade vai evoluir? Simples. Quanto mais racional a sociedade, essa racionalidade do indivíduo, mais ela vai evoluir. Pensa, uma sociedade, uma tribo indígena, ela não é tão racional. Ela não é mais racional do que São José dos Campos. Tá? Por quê? Numa tribo indígena, o que exerce muita influência são crenças religiosas, por exemplo. Está vendo que não é racional? Agora, numa sociedade como São Paulo, São José, Brasil, eu tenho leis escritas para determinar como nós vamos nos comportar. Essas leis escritas foram formadas pela racionalidade do indivíduo, certo? Então, de acordo com Weber, o que vai fazer a sociedade evoluir para frente? O indivíduo racional. Já Marx, ele vai falar, não, olha, peraí, como que a sociedade vai evoluir? Primeiro que eu tenho indivíduos que eles podem exercer influência na sociedade, só que eles são limitados pelas suas condições históricas e materiais. Tá? Segundo, como que essa sociedade ela vai evoluir? Ela vai evoluir na contradição. Qual a contradição existente na sociedade capitalista? A contradição entre ricos e pobres. Tá? Para Marx é desse jeito. Como a sociedade ela evolui? Justamente nessa luta de classes. Tá? Se a gente for parar para pensar, o que Marx fala no Manifesto Comunista? Ele diz assim, olha, como que foi a Revolução Francesa? Eu tinha capitalistas, eu tinha burgueses que estavam se desenvolvendo muito bem, eles queriam ter mais poder, só que eu tinha uma elite religiosa, uma elite feudal, que eram os reis, que estavam impedindo essa burguesia de evoluir. O que aconteceu na Revolução Francesa? Eles fizeram uma petição online, eles foram cantar nas praças. Não, eles não fizeram protestos pacíficos. Eles foram lá e fizeram uma revolução. E teve muita gente morta. Tanto é que aí ficou popularizada a guilhotina.
certo? Tanto é que o cara que inventou a guilhotina morreu na guilhotina. Mas o que nós temos aqui? Nós temos uma revolução na qual uma classe que era oprimida, nesse caso os burgueses, que eram oprimidos pelos senhores feudais, pelos reis, pelo clero. Nós tivemos essa burguesia que fez uma revolução, tirou esse clero do poder, esses reis do poder, e evoluiu a sociedade, deram um passo para frente. Como que deu um passo para frente? Eu tive uma revolução, eu tive uma contradição entre classes, burgueses e clero, junto com os reis. Entenderam, então? Então, esse é o dialético. De acordo com Marx, a sociedade ela vai evoluir dialeticamente, na luta de classes. Classes que têm interesses opostos. Tá? Como ela tem interesses opostos, uma vai lutar contra a outra, até que ou a sociedade acaba, e aí ela vai para o saco, ou um desses grupos vence e toma o poder. Entendeu? Por isso que Marx vai falar assim, é inevitável a tomada do poder pela classe mais baixa. E aí, como ele é comunista, né, ele vai falar assim, olha, é inevitável que o capitalismo acabe e que o proletário, o operário, ele chegue ao poder. Mas isso não é uma coisa que eu vou falar agora para vocês. Isso é uma coisa para a gente falar talvez ano que vem. Mas a gente nem vai chegar nisso. Tá? Mas vocês estão entendendo? Qual que é o básico aqui? O ser humano ele é limitado pelas condições históricas e materiais na sua existência. Tudo bem? Então, não é difícil essa ideia, certo? Ali. Então, se a gente for pensar, como eu disse, o índio, né, ele tinha uma sociedade menos racional. Tá? Diferente de nós, que temos uma sociedade mais racionalizada, mais burocratizada, mas você consegue perceber que ele também ele vai poder influenciar a sociedade dele, mas limitado às condições materiais dele. Diferente de nós aqui na cidade, que nós temos mais tecnologia do que eles, tá? Então, ok. Olha o que o Marx vai falar. Os seres humanos fazem sua própria história. Sim, eu posso fazer a minha própria história, tá? Como eu já disse para vocês antes. Tá? Mas não a fazem como querem. Tá? Eu não posso fazer a minha história do jeito que eu quero. Eu sou limitado pelas condições materiais históricas da minha existência. Professor, como assim? Então, vamos pensar aqui. Tá? Eu sou de São Paulo. Tá? Eu nasci, morei, fui criado e fiz a minha faculdade de São Paulo. Quando eu escolhi a faculdade que eu queria fazer, eu tinha uma porrada de cursos. Porque em São Paulo eu tenho uma porrada de faculdade. Tá? Em São Paulo está a USP. Eu fiz a USP lá. Mas não tem só a USP na cidade de São Paulo. Você tem Mackenzie, você tem PUC, você tem Unip, você tem Uninove, você tem Unesp. Tá? Então você vai ter muito curso. Então eu consegui. Qualquer curso que eu quisesse fazer, teria em São Paulo. Certo? Porque eu tenho que as minhas condições materiais. Tá? Agora vamos pensar você. Você mora em São José, a gente mora em São José hoje. São José, eu não tenho tantas faculdades assim. Por exemplo, eu quero fazer medicina veterinária. Medicina veterinária a gente sabe que tem aqui na Unip, mas é só na Unip, tá? Então, peraí, se você quiser fazer medicina veterinária, você não vai conseguir fazer numa universidade pública sem pagar. Porque não tem em São José. Então, você teria que pagar. Olha como que você já está limitado. Eu quero fazer ciências sociais, sociologia, que nem a Anta aqui fez. Tá bom. Só que em São José você não vai ter ciências sociais. Na Unip? Na Unip também não tem. E na Univap? Não, na Univap também não tem. Então, em São José não tem ciências sociais. Se você quiser fazer ciências sociais, você vai ter que sair da cidade. Você vai para São Paulo, você vai ter que ir e voltar para São Paulo todo dia. Ou você vai morar em São Paulo, ou você vai morar em outra cidade que tenha ciências sociais. Mas você só vai fazer isso se você tiver dinheiro para poder se manter lá. Dinheiro, material. Você está vendo, então, que as suas escolhas de vida, do que você vai fazer de curso, você está sendo limitado. Então, assim, você pode fazer a sua própria história, você pode escolher o curso que você quiser fazer, mas espera, você está sendo limitado pelas suas condições materiais. Se você não tiver dinheiro para fazer um curso que você queira em outro lugar, me desculpa, você não vai conseguir fazer. E você vai ter que escolher outra coisa. Eu queria tanto fazer ciências sociais, mas eu não tenho como me manter lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer administração aqui. Eu vou fazer um técnico. Tá vendo?
É isso que Marx está dizendo. Você pode fazer a sua própria história, você pode exercer influência na sociedade, mas você é limitado pelas suas condições materiais. Certo? Essa é a ideia básica de hoje. Tudo bem? Então, segundo a ideologia da meritocracia, tá? Todas essas crianças possuem as mesmas chances de vencer na vida, que é uma ideia que vigora muito aqui no nosso capitalismo, tá? Mas será real isso daí? Essa criança que tem acesso a computador, a escola de qualidade, é a mesma que essa que às vezes é obrigada a trabalhar? Tá? Pensa no negro, na criança que está lá batendo na porta do seu carro pedindo esmola, e você? Vocês tiveram as mesmas chances? Vocês podem vencer na vida? Não. Marx vai falar que não tem como, porque eu sou limitado pelas minhas condições materiais. Essa criança aqui provavelmente não vai ter nunca um desses aqui. Certo? Então, nós somos sim limitados pelas nossas condições materiais para saber o quanto, para conseguir o quanto a gente consegue ir longe. Certo? Então, olha lá. Podemos definir classe social como a posição que um grupo de indivíduos ocupa no processo de produção. Tá? Como assim? Quem é rico é dono do meio de produção. Quem é pobre não é dono do meio de produção. Tem que trabalhar para o rico. Nessa perspectiva, a propriedade privada dos meios de produção seria a causa maior da dominação de uma classe sobre a outra. Tá? Ao longo da história, com base na exploração do trabalho. Certo? Essas classes sociais, elas estão em luta, como eu falei para vocês. E é justamente essa luta entre as classes sociais que vai fazer a sociedade evoluir. Tá? Só que aí, isso a gente vai deixar para a próxima aula. Na aula de hoje, não é difícil essa ideia, eu quero que vocês guardem isso, justamente. Como a sociedade ela vai evoluir? Ela vai evoluir com a influência do indivíduo, mas esse indivíduo ele é limitado pelas suas condições materiais. Tudo bem? Então, olha lá, vamos desligar aqui. É isso que eu quero que vocês entendam hoje. É uma ideia simples do Marx, é uma ideia bem tranquila, vocês conseguem entender perfeitamente, tá? Se vocês tiverem dúvida, mandem uma mensagem para mim no WhatsApp, que eu respondo mais rápido, mas eu tento responder no Classroom também. Eu quero dizer uma coisa para vocês, o bimestre está acabando, ele vai até o final desse mês só, e a gente vai ter que fazer mais um outro exercício. Vocês fizeram sobre Weber e Durkheim, tá? Já estou corrigindo, já vou passar a nota para vocês. Vão ter que fazer mais um outro depois para a gente poder fazer a nota de vocês. E logo menos a gente vai fechar a nota e se ficar de recuperação, exercício de recuperação. Certo? Então a gente já está acabando e no próximo mês, já entrando em agosto, a gente começa o terceiro bimestre. Tudo bem? Então qualquer dúvida, falem comigo. Certo, gente? Bons estudos para vocês, bom final de semana e tchau! Fechou!